Sejam bem-vindos ao seu almanaque virtual de retrofuturismo, o Monstros e Aventuras. Olá, aventureiros! Eu sou o Luiz e você está no Monstros e Aventuras, seu almanaque virtual de retrofuturismo. E hoje falei para vocês sobre a história do boxe e algumas das principais obras de ficção que temos atualmente disponíveis. E quem curtiu o tema, já clica aqui no canal, no curtir, e depois compartilhe com seus amigos, deixe seus comentários se você gostou, e vambora no tema! O boxe é uma modalidade cujo nome existe lá no século XVIII, XIX, que foi criado pelo Reino Unido, onde ele estava muito popular, que significa bater, vem do verbo to box, que significa justamente socar. E o que ocorre? Esse tipo de modalidade esportiva já existe há séculos, milênios até, sendo que aquilo que seria um ancestral mais direto do boxe, sendo justamente o pancrácio, que era uma técnica na Grécia Antiga de luta focada em socos entre dois adversários. Só que esse sistema, ele era bem diferente do atual, com bem menos regras, então muito mais ferimentos e muito mais mortes envolvidas. Tanto que, à medida que ele foi se espalhando por outras regiões e pela Europa, o pancrácio, as derivações que evoluiriam até o boxe, eram normalmente proibidas ou coisa que era dificilmente ligada à nobreza porque envolvia muitos machucados, muitas mortes. Só que começa o século XVIII, ele começa a virar moda na Inglaterra, ganha o nome de boxe que a gente conhece tanto, e no meio do século XIX um grupo de nobres resolve pegar e popularizar a prática, mas precisamente legalizá-la, transformá-la em algo que não fosse perseguido pelos policiais. Então eles criaram um sistema de regras que ficou conhecido pelo nome do seu divulgador, que é Regras de Kingsbury, que geram as bases do boxe atual. Eles criam todo o sistema de luta usando luvas que a gente conhece. Então, antes disso, luvas de boxe era não era uma coisa que você pensava. Você tem o sistema de regras de rounds com alguns minutos de duração, com a forma como o juiz intervindo em cada tipo de ocasião. Praticamente aquilo que a gente conhece de boxe atualmente, e aquela cena clássica do juiz contando até 10 com um dos lutadores caídos, aguardando esse tempo ele pegar e se levantar para voltar a lutar, também é justamente estabelecido nessas regras. Então, tudo aquilo que a gente define como boxe surge no meio do século XIX, era vitoriana, época de onde vem a maioria das ideias do steampunk. Tudo isso paralelo, inclusive ocorrendo paralelo a outros eventos pelo planeta, como o final da época dos samurais no Japão, o faroeste nos Estados Unidos, e nesse processo, em todo esse contexto cultural, temos o boxe sendo criado, sendo que, apesar das Olimpíadas voltarem a existir no final do século XIX, se vocês quiserem até faço um vídeo sobre o assunto, o boxe só entra nas Olimpíadas novamente no começo do século XX. Sendo que no começo do século XX também é que finalmente o boxe começa a entrar no Brasil, a gente começa a ter profissionais para pegar e tentar se profissionalizar na área. E desde o começo do século XX também é que a gente acaba tendo ficção sendo criada inspirada em boxe, inclusive com o escritor Jack London tendo criado contos meio épicos inspirados em boxe e publicados aqui no Brasil no livro Nocaute. Animes. O boxe, ele acabou inspirando vários animes, inclusive porque temos toda uma linha de desenhos orientais, japoneses, baseados em artes marciais e em esportes, do qual veio apenas o Piquitito aqui para o Brasil. Entre esses desenhos, mais precisamente, tem um derivado de mangá que é o Ashita no Joy, que é considerado um dos maiores mangás do Japão, que está sendo publicado há mais de 40 anos, e vocês conhecem que pela estrutura japonesa tradicional, você tem histórias que duram alguns anos, depois são interrompidas, e só voltam anos depois que o autor pegou e ficou trabalhando em outras obras e criando outras aventuras com outros personagens. E há 40 anos é publicado o Ashita no Joy, considerado um dos mangás de maior duração na história do Japão. Que mostra justamente, é um mangá teoricamente meio realista, mostrando justamente todo o começo, a ascensão e treinamento de um rapaz dentro do mundo do boxe que se chama justamente Joy.
E temos outro mangá importante, que é o Ring no Kakeru, que é do criador de Cavaleiros do Zodíaco. Lembra aquilo que eu falei, que o esporte tem origem inclusive na Grécia Antiga? Então, a gente pode até pensar que, considerando as pesquisas que ele fez sobre Grécia Antiga, para poder pegar e colocar dentro do mangá, até onde isso foi, na verdade, as inspirações e bases para ele pegar e depois criar os Cavaleiros do Zodíaco. Então, uma dica muito legal é procurem o desenho animado Ring no Kakeru, vocês vão ver aqui na descrição do canal, que pega e mostra justamente a história de um grupo de boxeadores, só que com uma coisa mais com superpoderes, sendo uma coisa meio Street Fighter, basicamente. Só que feito uns 10 anos antes de ser criado o Street Fighter, galera. Prosseguindo, tivemos o grande anime desse ano, que alguns locais, inclusive, colocam o melhor desenho japonês que foi lançado esse ano, inclusive, que é o Megalobox, que é inspirado justamente no Ashita no Joy, comemorando 40 anos de publicação, e no qual temos uma história cyberpunk, isto é, um mundo onde temos grandes discrepâncias sociais de um lado, só que com alta tecnologia, principalmente na informática, do outro. E nesse mundo existe o Megalobox, que é um esporte que é praticamente o box, só que usando sistemas de exoesqueletos mecânicos que aumentam a força e as habilidades dos lutadores. Aí o lutador Joy, que ele vive na periferia, que inclusive, como ele não tem dinheiro, quem não tem dinheiro, inclusive não tem registro social, é considerado um cidadão não existente, ele soa um bocado, nos dois sentidos, para poder pegar, conseguir ascender até os grandes campeonatos dentro da cidade, temos as lutas sociais lá dentro, temos as próprias lutas físicas ou contra os adversários que são muito interessantes também, inclusive como ele tem um equipamento que é paupérrimo devido às próprias condições dele, é mais focado na agilidade e força dele, os combates, do que basicamente qualquer tipo de equipamento que ele usa, diferente dos adversários que têm as mais diversas tecnologias associadas, além das próprias habilidades físicas naturais. E ainda por cima temos os megas brigas de empresários. Afinal, se eu conseguir pegar um lutador que tem um público X e consigo lutar contra o meu lutador de público Y, eu consigo, assim, financiamento da pessoa do marketing que vai pegar e vender públicas para coisas específicas para aquele público. Então temos uma mega briga entre empresários de uso como propaganda cada uma das lutas, cada um dos combates que é estruturado, gerando assim uma história muito interessante e com múltiplas camadas de desenvolvimento para cada um dos personagens. Então fica a dica aí para assistir o Megalobox, que inclusive está disponível e legendado em português oficialmente no Brasil através do Crunchyroll. Então, gente, agora que falei do Oriente, vamos falar do Ocidente, mais precisamente sobre Creed. Creed 2 estreia 21 de novembro e é um dos filmes que eu mais estou esperando, porque eu fui no cinema assistir o primeiro Creed e eu adoro a franquia Rocky. Mais precisamente, por que Rocky e Creed são tão importantes? Porque Rocky, o lutador, foi o primeiro grande filme de sucesso do Stallone. Isso no final dos anos 70. Foi um filme que tirou ele da miséria e transformou ele em diretor, roteirista e ator de grande naipe dentro do cinema. Além disso, ele mudou a própria estrutura de cinema, porque isso torna-se meio que precursor do grande gênero de homem de ação, do qual o Stallone é o grande patriarca, né? Do qual depois tivemos grandes atores como Arnold Schwarzenegger, Steve Seagal, por aí vai. Basicamente toda a galera que tá no Mercenários, né? Então, Mercenários basicamente é o grande crossover de tudo aquilo que foi produzido na linha dos anos 80, dessa linha de heróis de cinema. E o que ocorre é que o Rocky Lutador é justamente uma das franquias mais focada justamente nessa coisa de você pegar, você que está com dificuldade, você que está naquela situação social catastrófica, pegar e lutar para você pegar, ir pra frente, lutar contra os adversários e, o mais importante, sempre se reerguer cada vez que a vida te dá uma cacetada. Isso é tão importante que, porque Rocky, o lutador, teve tanta continuação e porque ele mesmo teve tanto sucesso? Por causa que tínhamos um país, que era os Estados Unidos, que estava com a moral devastada devido à perda de guerras como a Guerra do Vietnã, e tínhamos uma pessoa pegando e dizendo: gente, é hora de pegar, olhar pra frente e continuar lutando por aquilo que a gente acredita. Creed,
Então, ele é meio quase como uma reinvenção do Stallone, no qual temos o filho de um adversário dele, que é o Apollo Creed, que temos o filho dele, Adonis Creed, que, de um lado, ele é criado em toda a fortuna que foi gerada pelas grandes lutas do pai, só que ele quer pegar e voltar a lutar boxe. Ele é apaixonado pelo mesmo tipo de arte que o pai dele. Só que temos as dificuldades, porque, ele foi criado, em toda a riqueza e longe disso, né? Então, como lidava-se no meio que um playboyzinho mimado nesse meio bem distinto. Número 2, o pai dele morreu em luta. Então, como você convence alguém pegar e te treinar sendo que o seu pai morreu no meio do ringue? Então, no meio disso aparece justamente o Rocky, anos depois aposentado, feito pelo Stallone, e ele vai ter que convencer o Rocky a treinar ele e a conseguir achar adversários e boas lutas para conseguir pegar e se desenvolver dentro dos circuitos oficiais. Então é uma história maravilhosa para pegar e entender a si mesmo e suas raízes. E o Creed 2, o que é? O Creed 2, que vai sair esse ano, ele pega justamente o fato de que agora o Adonis vai enfrentar o filho do Ivan Drago, o filho do cara que matou o pai dele no ringue. E isso acaba gerando, então, outras camadas, porque a história, o filme onde ocorre essa morte do Apollo Creed, é um filme onde o Ivan Drago também representava a União Soviética. Então temos um adversário agora internacional e que é filho do ex-representante de um grande império que existia pelo planeta. Então, como é que todos esses conflitos, inclusive em parte ideológicos e econômicos, vão pegar e se refletir na película? Tudo isso faz com que eu tô com alta vontade de pegar esse Creed 2 no cinema. Espero que seja bem feito. Pelo menos eu gostei muito do primeiro Creed. E assim como gosto da franquia do Rock, que tem seus altos e baixos, né? Mas Creed realmente foi uma levantada gigantesca dentro da franquia. E que você pode ver sem problema o primeiro Creed sem ter assistido qualquer filme do Rock também. Então, galera, se curtiram o tema, tem suas sugestões, inscreva aqui no canal, compartilhe com seus amigos e até mais, galera!